A mãe e o padrasto do menino Pedrinho foram condenados por maus tratos a uma pena de 7 anos em regime semiaberto. Para quem acompanhou o drama do menino, a decisão da Justiça, anunciada ontem em Ribeirão Preto, foi uma surpresa. Decepção foi o sentimento mais comum hoje cedo entre vizinhos e funcionários do prédio onde o casal morava. Cristiane, que trabalha no condomínio, foi uma das testemunhas do caso. Disse em depoimento ao juiz que Pedro Henrique era duramente castigado pelo casal. Juliano Gunello, o padrasto, e a mãe, Kátia Marques, foram condenados a 7 anos de prisão em regime semiaberto. O juiz Silvio Ribeiro, da 2ª Vara Criminal, considerou que o casal praticou maus tratos. Cristiane e a colega esperavam uma pena maior. Não foi justo. Esperava mais, muito mais. O menino sofreu muito? Sofreu bastante. Andréia Escami, vizinha do casal, sempre relatou em entrevistas e depoimentos que Pedro Henrique era maltratado, vítima de castigos exagerados. Andréia também esperava por uma pena mais dura. Muito leve, nós esperávamos pelo menos regime fechado. O processo que chegou às mãos do promotor José Roberto Marques foi resultado de vários meses de investigação. Boa parte está baseada no laudo, produzido por uma equipe de 9 peritos. Pedro Henrique, de 5 anos, morreu no dia 12 de junho. O padrasto Juliano Gunello e a mãe Kátia Marques disseram que o menino passou mal depois de ingerir Semorim. O casal alegou que na ambulância ele sofreu a fratura do pulso, o que resultou na morte por embolia pulmonar gordurosa. Mas o laudo desmentiu a versão do casal. No organismo da criança não havia nenhum sinal de substância tóxica. Os peritos afirmaram que Pedro Henrique morreu por maus tratos. O menino tinha fraturas em 2 costelas, que não eram recentes, e também no pulso. Essa fratura pode ter desencadeado o processo de embolia. Durante todo esse tempo em que o caso esteve sob análise da Justiça, os depoimentos do casal, de testemunhas e peritos foram sempre acompanhados com expectativa. A morte de Pedrinho provocou também protestos e indignação. Muita gente falou sobre o caso, mas os implicados, Juliano Gunello e Kátia Marques, preferiram o silêncio. Em nenhum momento eles deram entrevista explicando o que aconteceu naquela noite em que Pedrinho acabou morrendo. O laudo sobre a morte do menino foi feito por peritos do Instituto Médico Legal e teve a colaboração de médicos da USP. Em 60 páginas, o perito José Veludo responde às questões que apontam para a síndrome da criança espancada, um conjunto de agressões identificado no caso de Pedrinho. Nós detectamos várias equimoses e alguns hematomas cronologicamente em períodos diferentes, associando os achados necroscópicos com a literatura clássica de criança espancada. Havia fratura? Sim, 3 fraturas, de 2 costelas, com um período de aproximadamente 14 a 20 dias antes do óbito, e as 2 fraturas dos ossos do punho. Não houve ingestão de Semorim. E nós vamos agora conversar com o repórter João Carlos Borda a respeito dessa condenação. Borda, o promotor, também não concorda com a decisão do juiz. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Tanto a defesa quanto a acusação devem recorrer ao Tribunal de Justiça. A defesa alega, evidentemente, inocência do casal. Já a acusação, a promotoria, acha que o casal teve implicação na morte da criança e defende tortura pelas razões que o Dr. José Roberto Marques vai explicar agora. Por que o senhor não concorda com maus tratos e o senhor ainda sustenta que foi por tortura? Eu entendo que o caso não se restringe a maus tratos, porque não há simplesmente um abuso dos meios de correção. Eu entendo que não se pode aceitar que, em razão de a vítima fazer xixi na cama ou não comer, se praticassem aquelas formas de agressão que foram intituladas como abuso dos meios de correção. Do ponto de vista da pena, qual é a diferença entre tortura e maus tratos? No caso da tortura e dos maus tratos, no nosso caso específico, nós temos o resultado morte, inequivocamente. O que vai diferir é que no caso do Pedrinho, nós temos aí um intenso sofrimento mental e uma morte agonizante, que associado a outros elementos de prova colhidos durante a instrução, evidenciam que o caso não se restringe a meros maus tratos. No caso de tortura, a pena poderia ser superior a 9 anos de prisão?
Em se tratando da tortura, a pena mínima passa a ser de 9 anos e 6 meses e o regime inicial será obrigatoriamente fechado. Doutor, nós temos no Brasil praticamente 3 regimes: o regime fechado, que é a prisão, o regime semiaberto e o albergado. No caso desse casal, se condenado, ainda depende da decisão do Tribunal de Justiça e instâncias superiores, eles teriam uma progressão para um regime aberto, um regime em que poderiam cumprir a prisão em casa, eventualmente? A prevalecer a condenação atual, cumprindo 1/6 da pena, eles teriam direito ao regime aberto. No caso da tortura, eles ficariam 2/5 da pena em regime fechado, passariam para o regime semiaberto para depois ter acesso ao regime aberto. No caso do regime semiaberto, seria numa colônia penal agrícola? Exatamente, uma colônia ou estabelecimento similar. Tá bom, obrigado. Flávia.